no Salmo 137. Salmo 137. Glória a Deus. Ju, alguma notícia da Renata? Ela vai faltar você aí. Você manda mensagem? O Daniel, ela vai do mercado. Uma coisa, gente, não está aí não, para mim. O título desse salmo, na minha Bíblia, está como Saudades da Pátria. Em alguma outra Bíblia tem algum título diferente? Se tiver, pode falar. Saudades de Sião. A tristeza dos judeus no cativeiro, choram com saudade de Sião. Ótimo. Tem mais alguma diferente? Tem o mesmo significado. São traduções diferentes, certo? Mas tem o mesmo significado. 137. Lamento dos cativos. É o mesmo contexto. O que ele vai dizer? Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas quem entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apega-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Eu sabendo que vai ser breve, não quer ser tão demorado, mas precisamos explicar. Meus irmãos, esse salmo, ele se passa no cativeiro babilônico que Israel teve, mais ou menos nos anos 586 a.C., que aconteceu, comandado pelo rei Nabucodonosor. Tiveram vários cercos antes. Babilônia já tinha há muito tempo cercado Jerusalém, né? Aos poucos levando um, levando outro, mas o ano realmente que Babilônia destruiu Jerusalém foi 586 a.C. E como que foi essa destruição? Foi o fim de Judá, foi o fim do reinado ali. Babilônia não teve misericórdia de nada. Ela não teve misericórdia. Os babilônicos não tiveram.
Eles levaram um povo cativo e eles mataram toda a sua geração. Eles pegaram todas as crianças que tinham e mataram. Imagina, você já está sendo levado cativo. Você já não tem nada. Você está perdendo sua casa. Você está perdendo a sua liberdade. E você ainda vê seus filhos serem mortos. E por que Babilônia fazia isso? Para que não houvesse continuidade daquele povo. Para que ninguém sobrasse a tal ponto de se revoltar contra a Babilônia. Era um método de guerra que eles usavam. Um método muito perverso. Um método que, se hoje nós fôssemos nos nossos tempos, acontece. Está acontecendo a mesma coisa em Gaza. Mesma coisa. Em Gaza e em Jerusalém. Matam as crianças. É a mesma coisa. Então, esse método não é novo, mas é um método muito cruel. E o povo fica assim. O povo fica sem casa. O povo fica cativo naquele lugar por muitos anos. Não foi um ano, não foi dois, foi muitos anos. Se eu não me engano, mais de 40. Foi complicado. E esse salmo, ele se cria, como a pastora Cidinha na sua tradução falou, lamento de Israel, lamento, né? Por quê? Porque eles lembravam da própria terra. Eles lembravam. Mas, meus irmãos, eles tiveram esse cativeiro por consequência de desobediência. Não foi assim do nada. Não aconteceu assim do nada. Deus falou assim: eu vou castigar Israel porque eles são muito bonzinhos. Porque eu preciso movimentar e ter alguma coisa para escrever. Não. Israel foi muito desobediente. E Deus já tinha falado: olha, Israel, vocês vão ser cativos. E o povo: gente, se arrependa. Vocês precisam se arrepender. E o povo: nem aí. E eles foram cativos. E eles sofreram muito. Deus já avisava Israel, desde os profetas já anunciavam a queda de Israel. E os profetas ficaram de todas as maneiras converter o povo. Gente, vocês precisam se converter. Vocês precisam sair desse erro. Mas o povo não ouvia. Deus usou o profeta até ao ponto da loucura dele ficar pelado, nu. Foi Jeremias. Ele saía nu nas ruas, doido. Deus usava a loucura de Jeremias para falar: gente, a gente não é nada. Vocês precisam se arrepender. Era a mesma coisa que nada. E quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, e Deus nos alerta, e Deus fala conosco, e às vezes nós: Deus, eu acho que essa palavra não é comigo. Deus é muito bonzinho, Deus não vai fazer nada comigo. E às vezes as provas chegam, às vezes as aflições acontecem, porque nós plantamos. E nós colhemos o que nós plantamos. Engraçado que nos últimos dias Deus tem mudado sempre de falar sobre plantar e colher, plantar e colher. Eu sempre tenho colocado nas nossas bocas essas palavras, não sei porquê. Então o povo chorava. Esse Salmo 137 é um lamento coletivo, é um lamento do povo. O povo estava ali cativo, estava ali escravizado, e eles sentavam às margens dos rios da Babilônia. Não era um pouquinho pequeno, era uma grande multidão que estava ali. E eles expressavam a sua dor de saudade. Como era bom estar em Israel. Como era bom nós cantarmos. Como era bom nós estarmos à frente do templo e nós entoarmos louvores, enquanto os salmos foram escritos justamente aos cantores que estavam naquelas escadarias. E como era bom quando o povo vinha de Judá e vinha das demais áreas ao redor de Israel e vinham como caravana, eles vinham cantando, eles vinham jubilando, eles vinham dando glórias a Deus, porque mais um ano eles estavam ali em Jerusalém para festejar,
Mais um ano eles estavam ali em Jerusalém para glorificar a Deus. Isso tinha se acabado. O lamento era gigantesco. Amém. O lamento era muito grande. Tanto que eles pegaram todas as armas, porque eles levaram as armas ainda para a Babilônia. Eles perderam tudo. Mas, Senhor, eu quero levar algo dentro de mim, porque eu preciso louvar a Ti. Mas eles não tinham força de louvar. Era muito pesado o que eles passavam. Então eles pegaram essas harpas e eles penduraram nos salgueiros, eles penduraram em árvores, porque eu não tenho força para cantar, eu não tenho motivo para louvar a Deus aqui. Está muito triste a minha vida. E nisso, os babilônicos que estavam ali, aí vamos apertar a dor na ferida deles. Porque a gente sabe que esse povo de Israel é um povo muito alegre, é um povo que gosta de cantar, é um povo que gosta de louvar o Deus deles, é um povo que sempre está em festa, porque o povo judeu é um povo festeiro. Se você observar a tradição judaica, o povo hebreu, ele é um povo que tudo para ele é festa, eles gostam de festejar, eles gostam de estar reunidos, tudo para eles é com muita abundância, com muita fartura. Então os babilônicos chegavam e falavam: e aí, canta pra gente agora, canta um pouquinho aqueles cânticos de Sião que vocês cantavam, vocês não eram tão alegres, vocês não eram tão felizes, canta aí agora na prisão, canta no cativeiro. E eles não tinham forças de cantar. O cativeiro tinha tirado todas as suas forças. Mas aí, no cântico, no versículo 5, eles falam assim, nesse salmo: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apega-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. É uma metáfora, a questão de apegar a língua ao céu da boca. É uma metáfora. Mas o salmista ele coloca isso como uma fidelidade a Jerusalém. Uma fidelidade ao Senhor. Senhor, se um dia eu esquecer da minha terra, se um dia eu esquecer da minha origem, que eu não fale mais. O Senhor tira a minha vida. Por quê? Porque eu não posso esquecer de ti, Senhor. Eu sei que eu estou aqui por erro. Eu sei que eu estou sofrendo pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, porque o meu povo escolheu estar aqui. Mas, Senhor, não tire de mim a alegria que eu sentia em Jerusalém. Não tire de mim, Senhor, a esperança que eu tinha em Jerusalém. Não tire de mim a esperança de um dia voltar lá. Porque muita gente morreu no cativeiro. Muita gente morreu em Babilônia. Poucos voltaram para Jerusalém depois. Mas aí no versículo 7, no versículo 8, perdão, eles falam assim: ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Estão profetizando. Que Babilônia foi assolada alguns anos depois pelos sírios. Eles foram assolados, acabou Babilônia. O exército sírio destruiu de uma forma que ele acabou com tudo que tinha em Babilônia. Então aqui eles profetizavam: ah, que vai ser assolada, feliz daquele. Aí eles ainda profetizam para a pessoa que vai destruir Babilônia. Feliz aquele que te retribuir consoante o que você fez para nós. Que contribuir igual o que você fez para nós. Aí no versículo 9, existem vários textos teológicos, vários estudos teológicos sobre esse versículo 9. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Eles não estão pedindo vingança. Eles não estão. Porque, meu irmão, minha irmã, o crente que anda com Cristo, ele não pede vingança. Quem tem Jesus dentro do teu coração, ele não pede vingança. Ele ora, ele busca, ele fala: Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sei que alguém pode estar errado.
Senhor, foi pela humanidade toda. Então nós não pedimos vingança. Nós não somos vingadores, nós não somos vingativos. Mas nós cremos na justiça divina. Na justiça divina nós cremos. Porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Então nós cremos nisso. E quando eles falam dessa forma, eles falam com tristeza, porque eles lembraram da chacina que aconteceu dentro de Israel. Porque babilônicos pegaram seus filhos e bateram com as suas cabeças nas pedras para matar. Eles destruíram a geração que vinha. Eles destruíram o futuro de Israel. Eles destruíram toda a geração que foi escolhida para reinar depois. Eles acabaram com isso. E por isso eles falam, olha, feliz de quem pegar os teus filhos, Babilônia, porque isso vai acontecer. Mas não vai ser pela minha mão. Em nenhum momento eles falam, olha, a gente vai se rebelar contra vocês, a gente vai armar o exército aqui, e a nossa mão, a gente vai vingar o que vocês fizeram. Não. A vingança é do Senhor. Feliz aquele que vai fazer. Não vai ser eu, não vai ser a minha mão, não vai ser a minha espada. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, aquele de Jerusalém, aquele que eu cantava no Monte Sião, é aquele que vai fazer a justiça. Amém. Amém. Meus irmãos, pode ser que algumas pessoas pensem, esse salmo é muito triste. Esse salmo é muito triste. E realmente, ele é um salmo de lamento. É um salmo de lamento. Mas nós vemos que em tudo, pegando o contexto desse salmo, pegando a totalidade desse salmo, nós começamos a ver a tristeza nos primeiros versículos, mas depois de tais versículos, até o 4, do versículo 4, nós vemos a tristeza desse povo. Até porque eles falam, mas como faremos um cântico do Senhor, sendo que a gente está em terra estranha, a gente está no cativeiro. Não é fácil você ter alegria diante da tua prova. Não é fácil você ter alegria diante das suas tribulações. Não é fácil você ter alegria diante de tantas tempestades que têm surgido na sua vida. Mas hoje Deus nos convida a cantar. Deus nos convida a louvar. Deus nos convida a glorificar. Porque nós cremos que nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo regenerado, Senhor. Nós somos um povo que nós amamos os céus. Nós amamos a Deus. E nós sabemos que mesmo diante das nossas tribulações, o Senhor nos dará cânticos espirituais. O Senhor nos dará motivação para louvar a Ele. O Senhor nos dará motivação para glorificar e mostrar aquele que está nos perseguindo, que nós não vamos falar o nome dele porque ele não merece. Mas nós sabemos que diante dele nós vamos cantar ao Senhor e falar, Senhor, graças eu te dou, porque mesmo dentro do cativeiro, ainda o Senhor me dá motivação para cantar. Mesmo diante do cativeiro, eu creio nas suas promessas. Mesmo diante do cativeiro, Senhor, eu sei que tu és o Senhor da minha vida. Aleluia! Nós cremos no poder de Deus. Nós não nos podemos calar diante das dificuldades. Nós não podemos nos calar diante de tantas tribulações que nós passamos. Nós não podemos nos calar. É nesse momento que nós temos que pegar as nossas bocas e realmente louvar a Deus. Porque nós temos que mostrar a Deus que nós somos fiéis. Que Ele é fiel a nós, nós somos fiéis a Ele. Porque não adianta, no tempo da bonança, nós estarmos ali cantando as nossas harpas, oh aleluia, levantando a mão, glorificando, falando em línguas. Oh, que maravilha! Quando a gente está com tudo certo na nossa vida, oh, nós sapateiros da igreja, nós falamos em línguas, e nós vemos mistério, e nós vemos revelação, e nós é cheio do poder de Deus. Aí, quando vem a dificuldade, parece que tudo está acabando. E aí? Mas é nesse momento que nós realmente temos que estar mais perto de Deus. É nesse momento que nós precisamos ter uma maior
com Jesus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É Ele. E nós vemos que até o versículo 4 há uma lamentação. Mas no versículo 5, a linguagem muda. Porque eles veem que, Senhor, a gente está. O negócio está feio aqui, o negócio está bem feio. Mas não me faça esquecer de Jerusalém. Eu sei que está complicado, mas não me faça esquecer dos dias bons. Não me faça esquecer da minha origem. Não me faça esquecer dos primeiros dias. Não me faça esquecer, Senhor, de quantas vezes eu estive na escadaria daquele templo louvando a Ti. Quantas vezes eu entoei o meu louvor em coro em frente ao templo. E ele começa, aperte-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de Ti. Se eu não preferir mais Jerusalém, a minha maior alegria. Eu estou aqui triste. Eu estou aqui perto do rio. Estou olhando esse rio passar. Eu tenho soldados me olhando o tempo todo, tirando mal barato da minha cara porque eu estou preso. E falando, e aí, vamos cantar aí. Vocês não são felizes? Vamos ser felizes aqui com nós também. Vamos ser felizes nessa prisão. Vocês não queriam vir para cá? É assim que o inimigo faz com a gente. É assim que ele faz com a gente. Ele ilude, ele nos coloca, às vezes, em destaque, mas quando ele derruba, aí ele vem apontar. Aí ele vem lembrar de tudo. E ele fala, e aí? Você não tem Deus? Você não estava que nem uma tumba, que nem um tonto lá na igreja louvando a Deus? Você não pregava que a tua casa era do Senhor? E agora aí? E o teu fracasso? Você não está na cinza? Cadê o teu Deus para te resgatar? Mas hoje vem a palavra do Senhor para nos lembrar novamente que Deus está conosco. Que não será uma prova, que não será uma tribulação, que não será uma dor de cabeça, que nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia! Que não será nenhuma pedra de tropeço que o inimigo colocou nos nossos caminhos, que nos fará cair. E mesmo que se um dia você cair, o Senhor estará com as mãos estendidas para te colocar de pé novamente. Porque Jesus ama as nossas almas. Aleluia! Glorifica o Senhor nessa manhã. Porque não foi a prova que te deixou dentro de casa. Não foi a luta que te deixou dentro de casa. Não foi as tantas batalhas que você tem enfrentado que te deixou preso, que te deixou travado, que te deixou cativo. Mas a misericórdia de Deus te alcançou mais uma vez. Aleluia! Aleluia por isso. Irmãos, finalizando esse pensamento do Salmo 137, depois de muitos anos de cativeiro, o Senhor dá a vitória para esse povo. Esse povo volta para Jerusalém. E chega em Jerusalém, não tem nada. Imagina, você saiu com a cidade arrasada. Você foi para o cativeiro. Você trabalhou para quem você não queria trabalhar. Você fez coisas que você não queria fazer. Mas teve que estar lá. Aí quando você volta, você entra numa cidade, não tem portão, não tem muro, não tem tempo, tem nada. Tem nada. Está tudo assolado. Aí você tem que começar do zero. Começa tudo do zero. E às vezes nas nossas vidas nós temos que começar tudo do zero. Deus nos dá a capacidade de começar tudo do zero. Eu creio que todos nós já tivemos que dar uns passos atrás e falar, Senhor, se eu der um passo à frente, eu vou cair. Mas eu vou ter que dar alguns passos atrás para começar tudo de novo. Mas eu sei, Senhor, que mesmo eu dando alguns passos atrás, iniciando tudo do zero, eu sei que o Senhor estará comigo.
Eu sei que a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Eu sei, Senhor. Então, às vezes, nós precisamos dar uns passos atrás. Nós precisamos, às vezes, repensar. Não que a gente vai ficar parado, se lamentando. Não. Tem pessoas que adoram fazer isso. Ficar se lamentando de tudo. A pessoa não dá um passo para frente. Mas se lamentar, tem gente que ama fazer isso. Tem gente que, se você colocasse ele na frente do muro da lamentação de Jerusalém, seria o melhor lugar da vida dele. Ele estaria lá o tempo todo assim, ó, se lamentando e chorando. Para quê? Para todo mundo ver que ela está triste. Que, ai, Senhor, a minha vida é tão difícil. Que ninguém olha para mim. Que ninguém me tira. Ninguém me quer. Por isso eu vou comemorar. Meu irmão, se nós conhecemos a Jesus, se nós temos Ele como a maior razão das nossas vidas, e em Romanos 8 fala que nós somos felizes, nós somos mais do que vitoriosos por Jesus Cristo que nos amou. Por que a gente vai ficar se lamentando? Para que nós vamos viver uma vida de lamentação, uma vida pesada? Ah, Senhor, mas é fácil você pregar isso, né, pastor? É fácil você pregar, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Graças a Deus, eu não sei. Graças a Deus. É sinal que eu não fico fuxicando o meio dos outros. É tão bom. Sabe por que é bom isso? Porque nós temos maior liberdade para pregar a palavra. Amém. Quando a pessoa fica, pastor, eu quero saber o que está acontecendo aí. Toda hora. E grupo privatizado. E mensagem, o que aconteceu? Eu preciso saber. Aí é fácil vir depois aqui e pregar. Eis que eu vejo que lá na sua casa, você viu nada. Você ficou sabendo a mensagem do WhatsApp. Eis que Deus me revelou. Eis que eu te digo, meu irmão, é muito fácil. Você está vendo tudo. E às vezes ainda revela coisa errada. Ainda vê coisa certa e ainda revela coisa errada. Mas quando a gente não sabe, claro que eu como pastor, a pastora Cida como pastor, nós temos que cuidar das ovelhas. O Senhor nos deu essa obrigação de nós cuidarmos, de nós zelarmos, de deu um problema grave, a gente ir lá abraçar, acolher, orar pela vida. Mas viver o tempo todo rastreando. Para quê? Para quê? Então nós não temos, e por isso nós temos a liberdade de pregar. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor nos inspira com um capítulo, uma parte da Bíblia, nós estudamos isso. Aqui não vem de qualquer forma assim, eu vou ler isso daí, que dá na telha de eu falar, eu vou falar. Não, eu tenho aqui uma preparação. Quase não li, porque eu meio que gravei. Eu gravei. Eu gosto de preparar e ler bastante, ler exegese, ler o contexto histórico, colocar no mente. É bom, porque você fica o tempo todo aqui, senão eu vou ficar lendo, né, gente? Não. Mas, o melhor ainda é quando nós sabemos que o Espírito Santo nos dá as nossas bocas. Que nós lemos, nós explicamos, porque é nossa obrigação explicar o contexto, explicar onde se passou, como se passou, quem são os indivíduos, é nossa obrigação. Nós fazemos isso e depois nós fazemos a aplicação da palavra. E quando começa a se aplicar, é aí que o Espírito Santo toma as nossas bocas para falar para a igreja que precisa ser falado. Não saindo fora, não pregando heresia, não inventando, mas em cima da palavra do Senhor, nós vamos alimentar-nos dela. Amém. Que a sua vida seja alimentada pela palavra do Senhor. Que nós possamos nos alimentar dia a dia da palavra do Senhor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos buscar todo tipo de recurso aí fora. Nós podemos buscar. E eu não me limito a isso. Eu não me limito. Eu acho que se Deus colocou
alguns recursos para nós buscarmos, nós temos que buscar. Se é lícito buscar, busque. Não tem problema nenhum com isso. Mas existem coisas nas nossas vidas que só a palavra de Deus resolve. Só a palavra de Deus que consegue esquadrinhar. Só a palavra de Deus que nos dará saída, que nos fará mudar. Só através da fé. Então, muita coisa é só através da fé. Só através da certeza que nós temos em Jesus Cristo. Então, que não seja mais uma palavra, só uma palavra. Eu ouvi aí, eu ouvi uma palavra, eu só vou ouvir, vou levar para casa, e se Deus quiser fazer isso. Não. Que seja mais uma palavra que você guarde no teu coração, que você tenha fé. Que creio que algumas pessoas podem estar hoje dentro do cativeiro. Quer dizer que você é menos crente que eu? Não. Eu estou no cativeiro, então eu não presto. Não. Deus permite algumas coisas. Deus permite de nós estarmos em situações que nós nos sentimos presos, amarrados. Tanto por questão de nós estarmos colhendo o que nós plantamos, quanto por permissão de Deus. Às vezes a gente não entende e fala: Senhor, mas eu não fiz nada para estar aqui. E isso é motivo de nós nos indignarmos com Deus? Não. É prova que Ele nos ama a tal ponto que Ele nos coloca obstáculos e Ele nos dá capacidade para nós passarmos esses obstáculos. Porque Deus não dá prova a mais do que você possa carregar. Deus não te dá uma cruz a mais do que você possa carregar. Não, Ele não te dá. Então, se você está carregando hoje esse fardo, pode ter certeza que o Senhor está te ajudando a carregar. Deus está te dando capacidade e estratégias para carregar. E que pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, Deus possa te libertar disso. Deus possa te dar um respiro. E você vir aqui agradecer e falar: Senhor, eu te agradeço. Porque naquele dia na ceia, eu estava preso. Eu estava amarrado, eu sentia algo que me aprisionava, mas eu criei, eu acreditei, Senhor, eu busquei, eu orei, eu clamei, o Senhor me tirou desse cativeiro. Amém. Aleluia. Vamos crer nisso. Amém, meus irmãos.